O Supremo Ministro do Brasil, o senhor Alexandre de Moraes, me saiu com mais uma de suas frases emblemáticas em um discurso público recentemente proferido por ele no auge de toda a sua realeza, de toda a sua sapiência, do auge de toda a sua calvície. Alexandre de Moraes, o Supremo Senhor do Brasil, falou a respeito das urnas eletrônicas, e eu sei, ele está falando um monte de coisas recentemente, todos nós acompanhamos aquele discurso vexatório lá no STF, em que eles brincaram, debocharam da situação brasileira. O Alexandre de Moraes falou que se fosse no TSE ele teria vencido a eleição, o outro lá, o Gilmar Mendes, falou que o pessoal agora vai tudo para o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, enfim, já estão fazendo piada, perderam totalmente a vergonha, totalmente o senso do ridículo. Mas a verdade é que a coisa vai muito além. Alexandre de Moraes agora falou publicamente a respeito das urnas eletrônicas, que é um tema que ele já tratou bastante no passado, principalmente por conta de sua participação bastante ativa no TSE, diga-se de passagem, e ele disse basicamente o seguinte: ele afirmou que questionar as urnas eletrônicas é solapar a democracia. Foi basicamente isso que ele disse, na verdade. Então, uma declaração muito forte e cheia de pontos de questionamentos a serem feitos. É uma declaração que carrega em si uma série de afirmações acessórias subentendidas que deveriam, no mínimo, nos deixar de cabelo em pé. Cabelo esse que o senhor Alexandre de Moraes não tem. Certamente o que falta para o Alexandre de Moraes são os produtos da Manual. Já pensou? Quem sabe um dia eu chego nesse ponto de ser patrocinado assim, não é? Mas enfim, vamos seguindo o rumo então. A fala do Alexandre de Moraes é equivocada em todos os sentidos que você possa imaginar, do ponto dos defensores do Estado, dos defensores da democracia, daqueles que não gostam da democracia, daquilo que se poderia esperar do STF, do TSE. Em tudo ele está errado nisso que ele disse. Então eu vou abordar 3 pontos que demonstram como o Alexandre de Moraes está totalmente errado nessa sua fala e como ela demonstra que ele está, assim, atingindo um nível de autoritarismo que poucas vezes foi visto nesse país. Essa é a grande verdade. E o primeiro ponto é que Alexandre de Moraes começa no seu erro afirmando que o questionamento das urnas eletrônicas é um atentado contra a democracia. Quer solapar a democracia quem afirma isso. E essa é uma grande inverdade no final das contas, porque uma pessoa pode questionar as urnas eletrônicas, o seu funcionamento, a sua segurança, a forma como elas são implementadas, ou sugerir mudanças, sugerir coisas que deixariam o processo eleitoral como um todo com um grau de lisura muito maior. Enfim, uma pessoa pode sugerir esse tipo de coisa, fazer esse tipo de questionamento justamente para melhorar a democracia, fortalecer o processo democrático no Brasil. O questionamento das urnas eletrônicas pode nascer, partir de um verdadeiro desejo de melhorar o processo democrático, fortalecer a democracia no país e nada além disso. Então a pessoa olha para o atual sistema, na concepção dela pode haver ali algum tipo de fraqueza, algum tipo de coisa a ser melhorada e a pessoa sugere melhorias nesse sentido. Como que isso pode significar um atentado contra a democracia? Muito pelo contrário, você não expor um sistema à possibilidade de questionamentos enfraquece esse sistema no final das contas, porque pessoas variadas veem fraquezas, veem brechas variadas. Quanto mais gente olhando para um sistema e se questionando a respeito dele, maior as chances de problemas, de fraquezas, de vulnerabilidades serem descobertas para serem consertadas posteriormente, deixando esse sistema mais robusto no final das contas. Então Alexandre de Moraes parte de um pressuposto equivocado, afirmando que todos os que questionam as urnas eletrônicas o fazem para atentar contra a democracia. A coisa não é bem assim, os motivos podem ser variados. O segundo ponto, o segundo equívoco do Alexandre de Moraes é a forma como ele enxerga a democracia, como sendo um fim em si próprio, como sendo o ápice, o máximo de uma sociedade. Já fiz aqui neste canal um vídeo tratando a respeito da democracia em si, demonstrando que o Brasil é uma república, essa é a instituição máxima estatal brasileira, a república. Todas as outras instituições estão debaixo desse guarda-chuva chamado república, res pública, a coisa pública. Essa é a nossa forma de governo e a democracia é apenas uma ferramenta dentro do sistema republicano. Ela não é um fim em si próprio, né? Ela é uma ferramenta a serviço da república, que aí sim é a nossa forma de governo. Somos uma república democrática, né? Então Alexandre de Moraes
Moraes incorre nesse mesmo erro e ele vai muito além, tratando a democracia como algo inquestionável, como uma verdade absoluta, um dogma estatal infalível, um Deus a ser adorado por todos. Me faz até lembrar do livro lá do Hans Hermann Hoppe, né? Democracia é o Deus que falhou. É mais ou menos nesse sentido aí, de forma que você não pode questionar o sistema democrático em si porque você está cometendo um crime. Você é uma pessoa assim terrível que tem que ir para a cadeia, ficar lá sabe-se lá quanto tempo para pagar os seus crimes, para pagar os seus pecados. E a verdade é que isso depõe contra a natureza da democracia. Como surge a democracia? Ela surge de um questionamento de um sistema anterior que havia, um sistema de governo, um sistema estatal, a democracia moderna, né? Aquela que foi aplicada da Revolução Francesa para cá de forma assim mais geral, ou melhor, da independência dos Estados Unidos seria muito mais correto falar, né? Então essa democracia moderna nasce do questionamento de um sistema anterior, no caso específico aí do Ocidente, do sistema monárquico, especialmente as monarquias absolutistas, né? Então, a democracia surge do questionamento, ela nasce dessa forma. Então, se você cerceia a possibilidade de questionar o sistema, você está destruindo a base, o fundamento da democracia, que é a liberdade de você questionar o sistema vigente, o sistema que está vigorando no país e que endossa o funcionamento do Estado tal como ele é hoje. No passado, se as pessoas fossem proibidas por um Alexandre de Moraes qualquer de questionar, fossem colocadas na cadeia por questionarem o sistema vigente, a democracia não teria acontecido. Essa é a verdade. Claro que o questionamento no passado foi tanto do ponto de vista do debate de ideias, ou do ponto de vista ideológico, quanto um questionamento físico, né, por meio de revoluções e tudo mais. Mas o sistema foi questionado para que se chegue à democracia hoje. Então, se a democracia é o melhor dos sistemas que nós temos, é uma coisa impressionante, maravilhosa, que tem que ser aceita por todo mundo, nós devemos isso ao questionamento do sistema anterior. Quem sabe não há um sistema de governo melhor também do que a democracia, que vai nascer justamente do questionamento dela. Então, o senhor Alexandre de Moraes, ao proibir de forma prática o questionamento da democracia, tratando isso como um crime, na verdade ele está solapando os fundamentos que embasam a existência da própria democracia. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar aqui não é tanto um erro do Alexandre de Moraes, da fundamentação do que ele diz, nem nada disso, mas é algo que demonstra que de fato as urnas nunca poderão ser questionadas, elas nunca poderão ser alvo de algum tipo de questionamento, de algum tipo de dúvida, a sua lisura, a sua inviolabilidade, nada disso poderá ser questionado pelos indivíduos. Por quê? Um motivo muito simples. As urnas eletrônicas, eu já falei isso aqui no meu canal em outras oportunidades, elas são o sacrário do Deus-Estado, elas são o sacrário dessa religião estatista, de forma que você questionar a urna eletrônica, o funcionamento dela, é a mesma coisa que você entrar numa igreja católica e violar o sacrário da igreja, porque não existe nada tão sagrado quanto as urnas eletrônicas para um sistema democrático como o brasileiro. Qualquer outra coisa vai poder ser questionada em algum momento. O presidente da República, o STF, o TSE, o próprio Alexandre de Moraes, os políticos, a mídia, enfim, tudo, menos as urnas eletrônicas, porque se aquilo que garante que a democracia está sendo feita, né, que a vontade popular está sendo ouvida, que no final das contas a democracia é isso, ouvir a vontade do povo. Então, se o que garante que a vontade do povo vai ser ouvida, que são as urnas eletrônicas, se isso puder ter a sua credibilidade questionada, todo o sistema democrático vai desabar como um todo. Esse castelo de cartas vai ruir, porque esse sistema inteirinho depende da lisura das urnas eletrônicas, da contagem dos votos, que é o que determina a vontade popular. Então, esse sistema depende de tudo isso para funcionar e para ser aceito pela população. É isso que garante a legitimidade do processo democrático. De forma que não importa o que seja feito, o que seja argumentado, as urnas eletrônicas nunca vão poder ser questionadas. A sua lisura está acima de qualquer suspeita, porque todo o sistema depende disso para se sustentar. Se tirar isso, a base cai. Se você tira a base, tira o fundamento, tira o alicerce do sistema, todo o edifício do sistema democrático brasileiro desaba junto.
ponto. Então é por isso que não importa o que seja falado, os argumentos que sejam colocados, a liberdade de expressão que supostamente é garantida pela Constituição Federal, o fato de que a democracia nasceu do questionamento de outros sistemas políticos anteriores, não importam os fundamentos do direito, os limites da atuação do Estado, o que se espera de um Supremo Ministro ou de um ministro do TSE, nada disso importa, porque proteger a urna eletrônica da opinião popular, do questionamento, do apontamento de erros e falhas é fundamental para que esse sistema de coisas continue existindo, continue funcionando. Então, quando o Alexandre de Moraes traz esse tipo de comentário ao público, ele afirma que questionar as urnas eletrônicas não é dizer que elas são manipuladas, não é dizer que elas são falsas, nada disso. Questionar a urna eletrônica é atentar contra a democracia. O que ele está fazendo é exatamente assumir que o sistema democrático depende da inviolabilidade, da sacralidade das urnas eletrônicas. Elas não podem ser questionadas, elas são infalíveis, elas são divinamente criadas para não poder sofrer nenhum tipo de questionamento. Nenhum dogma religioso é tão inviolável quanto as urnas eletrônicas, porque todo esse sistema democrático depende disso, depende da máquina mágica que ouve a vontade popular estar dizendo a verdade, a vontade do povo realmente estar sendo ouvida de uma forma assim lisa, de uma forma completamente crível. Então, para proteger esse sistema, para proteger o sacrário, o totem mais sagrado do sistema democrático, que é a urna eletrônica, Alexandre de Moraes vai passar por cima de todos os direitos, de todas as garantias constitucionais e de todos os princípios jurídicos mais básicos que se poderia esperar de um homem que supostamente tem um notório saber jurídico para estar onde ele está hoje. Volto a dizer, o simples questionar a urna eletrônica não significa ser contra a democracia. A pessoa pode fazer isso justamente querendo melhorar o sistema. Então o que nós estamos vendo é a determinação clara, efetiva, evidente de que o simples questionamento é um crime gravíssimo, porque isso atenta contra a democracia, porque isso atenta contra aquilo que sustenta o sistema democrático como um todo, que é a ideia de que a vontade do povo está sendo realmente ouvida, quer ela esteja sendo ouvida ou não. O que Alexandre de Moraes fez foi basicamente passando por cima de tudo e de todos mais uma vez, com um discurso ameaçador, um discurso assim totalitário, autoritário ao extremo. O que ele fez foi mais uma vez professar a sua fé no sistema democrático, curvando-se, prostrando-se por terra diante do grande Deus, do grande item sagrado, do totem desse sistema, desse Deus que falhou, que é a democracia, que são as urnas eletrônicas.